Boa noite. O ex-jogador Robinho acaba de chegar à penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, onde vai cumprir pena por estupro coletivo. O crime foi cometido em 2013 na Itália, mas o levará para a cadeia aqui por decisão do Superior Tribunal de Justiça. No início da noite, Robinho foi preso no prédio onde mora, no bairro Aparecida, em Santos. Deixou o local no carro da Polícia Federal, parando na sede da PF e depois no IML, antes de seguir para Tremembé. A condenação na Itália foi a 9 anos de prisão. Você vai ver também: falta de luz no centro da maior cidade do país se arrasta desde o fim de semana. Vários pontos do Sudeste com alerta de tempestade a partir desta sexta. No estado do Rio se concentra o maior risco. O Brasil ultrapassa a marca de 2 milhões de casos de dengue, com baixíssima adesão à vacina. No Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos agora pedem cessar fogo imediato em Gaza. E Dorival Júnior explica como vê a seleção brasileira sem Neymar. Tudo isso e mais agora no JG. Já na penitenciária em Tremembé, no interior de São Paulo, Robinho vai cumprir a pena por estupro coletivo. A repórter Juliana Sever traz ao vivo as informações mais recentes sobre a prisão. Juliana, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham. O Robinho chegou neste instante aqui na Penitenciária 2, em Tremembé. Chegou exatamente 1h da manhã. Chegaram 2 viaturas aqui da Polícia Federal e o Bias já mostra um pouco da movimentação. Já entraram aqui dentro da P2 em Tremembé e a gente conseguiu acompanhar aí esse momento. Só lembrando tudo que aconteceu hoje na vida do Robinho, por volta das 7h da noite, o Robinho foi preso no prédio onde mora, no bairro Aparecida, em Santos, no litoral de São Paulo. Ele deixou o local, o carro da Polícia Federal, e seguiu até a sede da instituição. De lá foi conduzido ao prédio da Justiça Federal, onde foi submetido a uma audiência de custódia. Depois foi até o Instituto Médico Legal de Santos, onde fez o exame de corpo de delito. Ele deixou então Santos por volta das 11 da noite e chegou aqui por volta da 1 da manhã, como então estava previsto. O pedido de prisão foi determinado pela Justiça Federal de Santos após os documentos da sentença serem homologados. O caso aconteceu em 2013 numa boate da Itália e a condenação veio só em última instância em 2022. Hoje pela manhã, a defesa apresentou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de habeas corpus para evitar a prisão imediata, mas o ministro Luiz Fux então negou este pedido. Para ele, a decisão do STJ não violou as normas constitucionais, legais ou então tratados internacionais. O advogado do Robinho, José Eduardo Rangel de Alckmin, informou agora à noite que vai fazer um novo pedido ao STF de habeas corpus para o Robinho. Robinho, então, que já chegou aqui à Penitenciária 2 de Tremembé, onde vai cumprir 9 anos de prisão no Vale do Paraíba, viu, Renata? Juliana, muito obrigada pelas informações. Você viu aí a Juliana trabalhando sob chuva no Vale do Paraíba. Depois de dias de calor extremo, os brasileiros da região sudeste estão diante de alertas de tempestade que se estendem até domingo, marcando a chegada de uma frente fria ao centro-sul do estado. Aqui no nosso telão, nós vamos começar por explicar essa frente. Porque ela já passou pelo Rio Grande do Sul e chegou ao sudeste. Entra em contato com o ar quente parado na atmosfera. Esse choque térmico forma grandes nuvens carregadas. Essa condição se soma ao oceano mais quente do que o normal e aos ventos que sopram do mar e trazem mais umidade para o continente. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a área mais afetada é essa que a gente vê em vermelho aqui no nosso mapa. É onde fica o litoral de São Paulo, uma parte dele pelo menos, todo o estado do Rio de Janeiro, a zona da Mata Mineira e o sul do Espírito Santo. Existe a possibilidade de chover mais de 100 milímetros por dia até domingo, além de ventos superiores a 100 quilômetros por hora, e isso significa risco de queda de árvore e de corte de energia. A chuva na cidade do Rio de Janeiro, nós vamos colocar aqui agora, até domingo, pode chegar a 240 milímetros, muito acima da média, dá para perceber aqui. E em Petrópolis, na região serrana, onde se concentra muito da atenção nesse momento, pode chover até 500 milímetros, mais do que o dobro da média para o mês.
mês. No estado de São Paulo, a previsão de chuva mais volumosa é para o litoral. A gente vê aqui em Santos, onde já choveu e teve muita ventania hoje, uma previsão de 150 milímetros contra uma média de 210. E em Ubatuba, 230 milímetros. Saindo do sudeste, também tem previsão de chuva intensa no norte do Tocantins, no leste do Pará, no Maranhão e oeste do Piauí. Nós vimos aí que o estado do Rio de Janeiro é o mais abraçado por essa área do mapa do Sudeste com alertas de tempestade. E por lá já teve chuva hoje. Quem nos dá o pé da situação ao vivo é o Edivaldo Dondossola. Dondossola, boa noite para você. Ponto facultativo no Rio nesta sexta-feira, certo? Exatamente, Renata. Boa noite para você e para você ligado com a gente aqui no Jornal da Globo. O governador do Rio, Cláudio Castro, decretou e também pediu aos prefeitos que dessem ponto facultativo. Foi isso que o prefeito da capital acabou de fazer, decretou ponto facultativo agora há pouco e suspendeu as aulas da rede municipal nessa sexta-feira. Eu falo ao vivo aqui do Centro de Operações da Prefeitura do Rio, é daqui dessa grande sala de controle que as autoridades monitoram toda a cidade. E vários agentes vão passar a noite aqui, reforçando o plantão por conta dessa previsão de fortes chuvas. Nesse momento, Cadu Oliveira vai mostrar para vocês, naquela tela amarela, está aparecendo ali estágio 2. É o segundo estágio numa escala que vai até 5. Isso significa que algumas situações de impacto ainda podem acontecer na cidade. Nesse momento, agora, não chove e, felizmente, não há nenhum registro de transtornos. Mas, mais cedo, em alguns bairros aqui do Rio, olha só, já começou a chover no fim da tarde. Algumas ruas ficaram alagadas, mas essa chuva, segundo os meteorologistas, ainda foi provocada pelo forte calor e pela umidade. Só para deixar claro, ainda não é o temporal que está previsto pela chegada da frente fria. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, publicou um vídeo nas redes sociais fazendo um apelo para que as pessoas evitem se deslocar pela cidade e pediu aos patrões que, se possível, liberem os funcionários mais cedo. Eu vou até solicitar que as pessoas que não tenham que se deslocar, que não sejam tarefas ou trabalhos essenciais, evitem até de, e aí eu já faço um apelo aqui aos patrões, isso vai valer para a prefeitura, para evitar até esse deslocamento aqui até o centro do Rio de Janeiro, deslocar pela cidade, né? Quanto mais gente tem na rua quando está chovendo, muito mais risco a gente tem, né? E mais difícil fica o trabalho dos órgãos públicos, né? Para se deslocar pela cidade. Eu conversei com o pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, Pedro Ivo Carminha. Ele explicou que esses eventos climáticos tendem a ficar cada vez mais extremos por conta do aquecimento global. O aumento da temperatura média global, que tem relação com a emissão dos gases de efeito estufa, e o que a gente está vendo de fato já é a materialização de uma mudança do clima, né? Então, a gente tem que lembrar também que estamos ainda sob o efeito do El Niño, que eleva muito da temperatura em média aqui do Sudeste, né, e de grande parte do Brasil. Então, esses fatores combinados favorecem muito para a ocorrência dessas ondas de calor, que eventualmente, né, com a passagem de uma frente fria, também culminam em episódios de muitas tempestades. O grosso dessa chuva prevista, digamos assim, deve cair aqui no Rio entre sexta-tarde e sábado o dia todo. Além de muita chuva, a previsão é de que a frente fria provoque rajadas de vento que podem chegar até 100 km por hora. A Marinha também emitiu um alerta de ressaca no mar, com ondas que podem chegar aos 3 metros de altura. A gente continua por aqui acompanhando e torcendo para que essa previsão de tanta chuva não se confirme, né, Renata? Dondossola, muito obrigada. Se cuida você também. Aqui em São Paulo, os problemas precedem esses alertas para este fim de semana. Na região central da cidade, os apagões se sucedem desde o fim de semana passado. O Felipe Gonçalves atualiza a situação do momento para nós, ao vivo do centro da cidade. Oi, Felipe. Oi, Renata, boa noite. Boa noite para você. Estamos aqui no cruzamento famoso da capital paulista, entre as avenidas São João e Ipiranga, que continua parcialmente no escuro. Semáforos apagados, os poucos comércios aqui acesos dependem de geradores. Há também equipes da concessionária de energia trabalhando por aqui. Esse aqui não é o único local do centro da capital paulista com apagão. Nós passamos por outros mais cedo. Alguns já tiveram energia restabelecida, outros continuam no escuro.
Os problemas de falha de energia aqui no centro de São Paulo começaram na semana passada. Mas esse agora, no centro da capital, de fato teve início na segunda-feira. Segundo a Enel, a concessionária de energia da capital, o problema começou quando uma escavação da Sabesp, a empresa de água e esgoto, acabou danificando uma rede subterrânea. A Sabesp nega essa informação. 35 mil consumidores chegaram a ficar sem luz na segunda, inclusive grandes hospitais. Segundo a Enel, esse problema da segunda-feira foi resolvido ontem. Só que aí, novas falhas na mesma rede subterrânea que atende aqui o centro da capital causaram também novos apagões. Nós apuramos, inclusive, que técnicos da Enel, a concessionária, ainda não identificaram o problema de hoje. Aqui no centro também tem vários hotéis e estamos em um momento aqui na capital paulista com muitos eventos. Nós fomos a um desses hotéis que está lotado, totalmente no escuro e sem alternativas. Conversamos com um representante da empresa e também com hóspedes. Vamos ouvir. Eu estou desde as 6 horas, já tive algumas desistências, algumas reservas desistiram, algumas também foram embora, porque a gente não tem, são 5 hotéis que tem, são 400 apartamentos afetados, quase 600, 700 pessoas afetadas. A gente está em busca de informações e a gente não consegue. Tem alguns eventos acontecendo na cidade, tem o Lollapalooza no final de semana, então a gente está bem preocupado se isso se estender demais já hoje, amanhã já vamos ter um grande problema. Que próximos à redondeza está tudo escuro, está tudo sem energia. A gente tinha uma programação para hoje, né, que a gente tinha escolhido o restaurante para sair, mas não deu muito certo não. A gente ficou meio inseguro, falou, vamos ficar por aqui mesmo. Em nota, a Enel lamentou os transtornos, disse que está mobilizando todos os esforços para tentar resolver o problema, disse que a solução dessa rede subterrânea danificada não é uma solução fácil, é uma solução complexa e disse que mobilizou 25 geradores para os clientes enquanto o problema não é resolvido. Os especialistas têm dito, especialistas em energia elétrica, que o problema aqui do Brasil, o principal gargalo, está na distribuição, ou seja, o que faz a eletricidade chegar até o consumidor final. Números da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, mostram que as distribuidoras do país estão demorando mais para solucionar os problemas de apagão. De 2021 para cá, o tempo médio das empresas de energia do país subiu 23%, tempo para resolver o problema. Só que aqui em São Paulo, no caso da Enel, esse tempo dobrou, de 8 para 16 horas. Renata. Felipe, muito obrigada. Bom descanso para você. Bom, agora é oficial. Nós estamos vivendo a maior epidemia de dengue da história do Brasil. Isso porque ultrapassamos o patamar dos 2 milhões de casos prováveis. Casos, na verdade, em 2024. Antes, o ano com o maior número de casos tinha sido 2015, com 1.600.000. E nós estamos falando de 2015 inteiro. Aqui, apenas do primeiro trimestre, que nem acabou. Os números de óbitos chegou a 682. Olhando para o mapa, a gente vai ver agora que, em destaque, os estados com o maior número de mortes. O Distrito Federal é a unidade da federação com mais registros, são 153 vítimas até aqui. Depois aparecem Minas Gerais, com 114, e São Paulo, com 98. Enquanto isso, o governo tem uma enorme dificuldade de fazer a vacinação avançar. Por enquanto, foram distribuídas cerca de 1.200.000 doses, o que é pouco, e mesmo desse pouco, apenas 460.000 foram aplicadas. Ou seja, 37,7%, menos da metade das doses, mas na real a situação é pior ainda, porque apenas 14,5% do público-alvo, que é aquele público de 10 a 14 anos mais vulnerável à doença e que o Ministério da Saúde pretendia vacinar prioritariamente quando a campanha começou. Além de maior drama de saúde pública do Brasil no momento, a dengue é o principal ingrediente de uma crise política que tem no centro a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Então, a conversa agora é com a Júlia do iLib. Júlia, boa noite para você. Tudo bem, Renata? Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Júlia, bem antes dessa epidemia, você sabe, o Centrão ali do Congresso estava de olho no cargo da ministra praticamente desde a largada do governo. Mas agora a coisa se complicou. Tem outros fatores além desse de instabilidade da situação dela, né? Vamos falar sobre eles, Renata, colocar até no telão aqui quais são os principais pontos políticos que desgastaram ela, né? Vamos falar da política primeiro.
Então, aqui, as emendas parlamentares, né? Essa foi uma questão que já na largada deu problema e você citou. As emendas parlamentares são aqueles recursos, gente. Aqui os parlamentares têm direito que constam do orçamento, os parlamentares amam, deputados e senadores adoram esse dinheiro. Porque emenda é vida. Emenda é vida, exatamente. Se aplica ali no reduto eleitoral, aí ajuda na eleição. Só que os ministérios, especificamente da saúde, que é o que tem mais emenda para os parlamentares, cerca de 20 bilhões, não gostam muito, Renata, porque eles querem usar o dinheiro para outras questões. E muitas vezes mais estruturantes, mais relevantes que a dos parlamentares. Então teve um embate aí, Arthur Lira entrou, enfim, os parlamentares reclamando muito que ela não liberava os recursos. Isso levou a um desgaste enorme. Mas de um lado estava o Centrão, questão de emenda. De repente, entra o PT, hospitais federais no Rio de Janeiro. Bom, o governo federal tem 6 hospitais que são ligados ao Ministério da Saúde e esses hospitais no Rio de Janeiro, 6 no Rio de Janeiro, eles estão na órbita de influência do PT. E aí houve uma mudança toda na maneira de administrar esses hospitais. Ela acabou concentrando parte da administração em Brasília, principalmente questão de compras e tal. Aí deu um problema enorme. Ela começou a ser bombardeada também, veio o Fantástico, com a divulgação de irregularidades nos hospitais. Então, isso tudo contribuiu para aumentar a crítica em relação a ela política, PT e Centrão juntos. Ela mudou nomes no hospital, na equipe dela que toma conta dos hospitais, melhor falando, desculpe, e também tentou mudar a prática de liberação das emendas, a maneira de liberar as emendas, tá? Então, em tese, essas duas questões, por enquanto, estão solucionadas. Vamos ver. Júlia, eu estou reparando aqui que assim, ela tem falado esporadicamente, ela tem falado mais sobre as questões de gestão, mas ontem, numa entrevista ao programa Viva Voz da Vera Magalhães na CBN, ela disse o seguinte, que não se considera nem um pouco uma pessoa que não possa receber pressões, mas reconheceu, essa pressão está dificultando o meu trabalho. E colocou um outro componente, todas nós ministras, todas nós mulheres somos alvos de machismo. Então, Júlia, o que eu vejo? Tem tudo isso que você explicou, o componente político, tem a maneira como ela está recebendo tudo isso. Agora, você falou, vamos tratar primeiro da política, vamos. E agora eu quero te perguntar de gestão, porque eu acho impossível, a essa altura, a gente avaliar esse caso sem avaliar também o que, na gestão do Ministério da Saúde, está desgastando a ministra. Boa, Renata, porque são esses dois pontos, você tem razão. É a política mais a gestão que estão causando desgaste nela. Então, olha só, conversando com as pessoas do governo, com parlamentares, gente que acompanha o Ministério de perto, várias coisas acabaram a desgastando. Uma nota técnica sobre aborto, e isso aconteceu, ela disse que não sabia, mas era uma nota que mudava o entendimento, uma nota anterior do governo Bolsonaro, que colocava um prazo para fazer o aborto legal. Essa questão do aborto é um tema super sensível para o governo. E quando veio a público que tinha no Ministério da Saúde uma nota para derrubar a nota do Bolsonaro, foi um problemão para ela. Ações específicas da pasta mesmo, tipo remédios de oncologia, filas para cirurgia, recursos para a saúde primária, tudo isso, para quem acompanha a pasta ali com lupa, diz que está encrencado. Então, causa um desgaste também para ela. A crise na saúde indígena dos Yanomamis. E isso está dado, as imagens são terríveis, é uma coisa muito séria que não vai ser resolvida agora, mas fica para ela esse passivo já, no momento. E a dengue, Renata, como você falava, talvez o ponto que está aparecendo mais em termos de gestão. Neste momento, o presidente Lula chegou a cobrar ela essa semana sobre a questão da dengue, porque assim, por mais que o Ministério esteja dizendo que estamos correndo atrás, era algo que já estava no radar, sabia que ia ser mais quente e que ia chover mais. Então, a dengue está relacionada a isso. A questão da vacina, Renata, que muita gente aponta, não tem vacina para todo mundo. Será que o Ministério não poderia ter articulado, avançado com o Butantan, a liberação da vacina do Butantan? Não liberação, porque isso é Anvisa, mas tentar ajudar para ver se de alguma maneira essa vacina poderia sair antes. Ou mesmo uma transferência de tecnologia com a Fiocruz para produzir aqui a vacina que a gente tem, que é da Takeda. Nada disso chegou a tempo. Entendi. E com certeza a gente vai ter que acompanhar esse caso aí, porque nem a epidemia parece dar trégua e nem os elementos que estão contribuindo para o desgaste dela. Júlia, muito obrigada. A gente se vê na semana que vem. Até.
Em Minas Gerais, pesquisadores anunciaram uma descoberta que pode abrir caminho para tratar casos graves de dengue. O Lucas Franco chega agora com os detalhes desse estudo ao vivo de Belo Horizonte. Boa noite, Lucas. Boa noite, Renata, e a todos que acompanham o JG. Entre 2013 e 2019, os pesquisadores da UFMG avaliaram amostras de sangue de 123 pacientes voluntários, gente que teve a forma mais leve da dengue e de outros que apresentaram um quadro clínico mais grave. Os cientistas identificaram que quando uma pessoa é infectada, o vírus se espalha pelo corpo e se reproduz. Neste momento, também começa a ação das células pró-inflamatórias, que se multiplicam e vão combater o vírus. Elas são controladas por um outro grupo de células, as reguladoras. E assim o corpo consegue manter em uma quantidade de células pró-inflamatórias suficiente para matar apenas o vírus da dengue. Mas os pesquisadores identificaram que em alguns pacientes esse controle não acontece por uma disfunção das células reguladoras. E aí acontece a multiplicação descontrolada das pró-inflamatórias. E elas ficam em um número tão grande que, além de matar o vírus, também atacam o próprio organismo, o que leva o paciente à forma grave da dengue ou até à morte. Essa descoberta abriu a possibilidade de desenvolvimento de medicamentos que estimulam as células reguladoras. No caso dos pacientes de dengue, que morrem de dengue, o que os nossos dados têm mostrado é que as pessoas têm essas células, mas elas pararam de funcionar. E na hora que elas param de funcionar, o paciente não consegue manter a inflamação nos limites que seriam saudáveis para a sua recuperação. Essa descoberta abre portas para novas terapias, para casos complicados de dengue. Uma outra pesquisa está na fase de testes de um antiviral. Ele poderia inibir a replicação do vírus da dengue, diminuindo a entrada dele nas células. Esse antiviral foi desenvolvido nos Estados Unidos através de uma colaboração com alguns alunos nossos que estão na Universidade de Stanford. E agora a gente vai testar eles em modelo animal, em modelo pré-clínico, com a esperança que a gente consiga fazer também em testes em seres humanos. De acordo com o pesquisador, a ideia é que o antiviral também funcione para os casos de chikungunya e zika. Os resultados devem ficar disponíveis no segundo semestre deste ano. Renata. Muito obrigada, Lucas. Bom descanso. Bom, nós vamos agora a Brasília para tratar de uma decisão importante do Supremo sobre aposentadorias. Por 7-4, o tribunal derrubou o seu próprio entendimento anterior, que permitia ao segurado do INSS escolher a regra mais vantajosa para calcular o valor da aposentadoria, a chamada revisão da vida toda. Essa decisão muito importante, especialmente para o governo, que o livra de um gasto de quase R$500 bilhão. Quem nos conta essa história ao vivo da capital é a Rita Yoshimine e ajuda a entender os impactos todos para os aposentados. Boa noite, Rita. Olá, Renata, boa noite. Parece difícil, mas esse é o jornal do Bora Falar um pouco mais sobre isso? Então vamos lá. Boa noite também para você que nos assiste. E antes de mais nada, a gente fala sobre a revisão da vida toda. O que é isso? É, ou pelo menos era, a possibilidade do aposentado pedir ao INSS para recalcular a aposentadoria. Então a pessoa podia escolher o que era mais vantajoso para ela, para aumentar o valor que vinha recebendo. Podia usar nesse recálculo salários mais antigos, recebidos antes do plano real, ou seja, antes de julho de 94. Esse era o entendimento do próprio Supremo desde 2022, quando os ministros reconheceram o direito à revisão como constitucional, como dentro da lei. Só que agora o entendimento mudou. As duas ações analisadas hoje pelo Supremo tratavam de duas regras que podiam ser escolhidas pelo aposentado para pedir a revisão do valor do benefício. O fator previdenciário, que usa, para efeito de cálculo, a idade do contribuinte, o tempo de contribuição e expectativa de vida. Essa regra é usada por quem entrou na Previdência depois de 1999. E a regra de transição, usada por quem era segurado do INSS antes de 99, que considera para o valor da aposentadoria 80% dos maiores salários da vida do trabalhador recebidos depois de julho de 94.
Então, o que os ministros decidiram hoje? Que a regra de transição do fator previdenciário é legal, constitucional e tem que ser aplicada de forma obrigatória para todo mundo, sem exceção. O aposentado que era assegurado antes de 99 não vai mais poder pedir a revisão da vida toda. Ele não vai mais poder optar pelo cálculo mais vantajoso para ele. Foi como votaram os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Nunes Marques. A Constituição Federal, no artigo 201, ao estabelecer o regime da Previdência Social, diz que a lei será editada e observará critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social. E lá no parágrafo 1º tem uma regra expressa que diz: é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios. Os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, André Mendonça e Carmen Lúcia consideraram as duas fórmulas de cálculo constitucionais e votaram a favor do aposentado poder optar pela revisão da vida toda. Em que pese os argumentos econômicos, aqui parece que é um ferimento gravíssimo ao direito de igualdade, à preservação da segurança jurídica, e o que se pretende é tão somente que se realize a opção. O ministro Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, afirmou que essa decisão do Supremo garante a integridade das contas públicas e o equilíbrio financeiro da Previdência Social. O governo prevê economizar 480 bilhões de reais. Bilhões. E, Renata, existe uma ação específica lá no Supremo sobre a revisão da vida toda, que é um recurso do INSS, que havia pedido para a Corte explicar como aplicar a decisão, estava até na pauta de hoje, mas acabou sendo retirado. Não tem data para ser analisado esse recurso, mas, de qualquer forma, com o julgamento das ações de hoje, com essa decisão de hoje, na prática, fica inviabilizado o mecanismo da revisão da vida toda. Então, portanto, sem revisão da vida toda para os aposentados. Com você. Rita, muito obrigada. Gostei especialmente do início do teu relato. Bom descanso para você. Nós continuamos em Brasília. O juiz e instrutor do gabinete do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, deve ouvir amanhã o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Este novo depoimento vem na esteira de áudios divulgados agora à noite pela revista Veja, nos quais Cid critica o trabalho da PF e do ministro Alexandre de Moraes. Ao vivo de Brasília, o Ricardo Abreu nos traz agora os detalhes sobre essa história, Ricardo, sobre a qual ainda muito precisa ser esclarecido. Boa noite para você. Exato, Renata. Muito boa noite a você e a todos. A revista Veja disse que essa suposta conversa foi gravada depois do último depoimento do tenente-coronel Mauro Cid à Polícia Federal, que aconteceu no dia 11 de março. Mas não fica claro em nenhum momento com quem Mauro Cid estava conversando. A revista também não informou como é que conseguiu essa gravação. Nesses áudios publicados pela Veja, Mauro Cid disse que a polícia o pressionou a relatar fatos que não aconteceram e detalhar eventos sobre os quais não tinha conhecimento. Na conversa com o suposto interlocutor, também Mauro Cid faz críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Segundo a Veja, Cid afirma que nunca recebeu ordem de Bolsonaro para falsificar cartões de vacinação, ao contrário do que disse na delação premiada, a gente lembra aqui, mas a revista também não mostrou o áudio dessa parte. Na conversa com o interlocutor, de acordo com a revista Veja, Mauro Cid também fala que foi o único que perdeu a carreira e que Jair Bolsonaro, ex-presidente, teve PIX de milhões e ficou milionário. A Polícia Federal já está analisando os áudios para confirmar a autenticidade deles. A defesa de Cid afirmou que em nenhum momento ele colocou em xeque a independência e honestidade da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral ou do Supremo, que os áudios divulgados pela Veja não passam de um desabafo e também não comprometem a lisura e seriedade da colaboração premiada. Renata. Vamos ver do que se trata esse desabafo nos próximos dias, né, Ricardo? Muito obrigada pelo relato. No próximo bloco, vamos detalhar a proposta dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU, que pede cessar-fogo imediato em Gaza. E uma entrevista com Dorival Júnior sobre a seleção sem Neymar e a dificuldade contra adversários europeus.
Voltamos com uma novidade na posição dos americanos na ONU sobre a ofensiva de Israel em Gaza. Depois de vetar 3 resoluções que pediam cessar-fogo imediato, os Estados Unidos apresentaram uma proposta exatamente nessa linha ao Conselho de Segurança. De Nova York, o Jorge Pontual tem mais informações para nós. O que aconteceu, Jorge Pontual? Boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Essa resolução, abre aspas, determina um cessar-fogo imediato e contínuo para proteger os civis de todos os lados, permitir a entrega de ajuda humanitária essencial, aliviar o sofrimento humano e apoiar a libertação de todos os reféns, fecha aspas. Isso é uma mudança radical na posição americana. O texto dessa nova resolução é mais forte que os anteriormente vetados pelos americanos e é claramente oposto à posição de Israel. A proposta também critica a planejada operação de Israel em Rafah, no sul da faixa de Gaza. O texto diz que a ação tem danos para os civis e o deslocamento deles até para outros países, referência ao Egito, onde hoje esteve o secretário de Estado americano. É a 6ª visita de Antony Blinken ao Oriente Médio desde o começo da guerra, quase 6 meses. Ele também se encontrou com outros líderes árabes. Com todos, Blinken discute formas de aumentar o fluxo de entrada de ajuda humanitária para os civis em Gaza, a libertação dos reféns israelenses e também um plano para o pós-guerra. Ele disse que a distância para um acordo está diminuindo, mas ainda há questões desafiadoras. Blinken vai nesta sexta a Israel, enquanto mais uma rodada de negociações acontece no Catar, com a presença de negociadores israelenses. Os americanos anunciaram mais uma operação aérea de entrega de ajuda humanitária, nesta quinta em Gaza. Foram 50 mil refeições prontas, que, segundo a Força Aérea Americana, foram entregues sem provocar maiores tumultos. O Comitê da ONU sobre os Direitos da Criança emitiu uma declaração, nesta quinta-feira, repetindo seu apelo por um cessar-fogo imediato, dizendo que por toda a faixa de Gaza a insegurança alimentar já é catastrófica. O texto da resolução preparada pelos Estados Unidos já está no sistema online da ONU, aberto para que todos os países possam consultá-lo. E a expectativa é que a votação aconteça nesta sexta, Renata. Pontual, muito obrigada. Bom, a gente continua em Nova York e continua nesse assunto agora para ouvir o Guga Chakra. Guga, boa noite para você. Tem o custo político do apoio incondicional ao que Israel está fazendo em Gaza, tem o custo eleitoral por Joe Biden. O que pesou nessa reviravolta dos Estados Unidos no Conselho de Segurança e em que medida ela é real ou tem aí também um jogo de cena? Bom, boa noite, Renata. Boa noite a todos. Tem sim um peso doméstico, eleitoral nessa mudança de posicionamento do Biden, especialmente no que diz respeito ao eleitorado mais progressista do Partido Democrata, também o eleitorado árabe-americano em Michigan e, acima de tudo, o eleitorado mais jovem, todos avaliando que o Biden vinha adotando uma posição muito favorável a Israel e esse grupo jovem, progressista, o árabe-americano, com uma postura mais pró-Palestina. Então, o Biden deu uma guinada para tentar, de alguma certa forma, agradar esse grupo de eleitores, então isso pesou. Em segundo lugar, uma pressão externa, seja dos aliados americanos ali no mundo árabe, no Golfo, Arábia Saudita, Emirados Árabes, como também de países europeus que vinham questionando muito os Estados Unidos por não ter um posicionamento mais forte na ONU. Esse foi um segundo ponto. E em terceiro ponto foi, sem dúvida alguma, o que tem acontecido em Gaza, que a avaliação do governo Biden é que é intolerável a situação humanitária atual. Segundo o Biden, são mais de 30 mil mortos, a maioria civil, isso o Biden falou no discurso do Estado da União, incluindo milhares e milhares de crianças. Eles temem muito uma ação militar de Israel em Rafah. Então eles decidiram apresentar essa resolução. A gente não sabe se vai ser aprovada porque existe aquela dúvida sobre como a Rússia vai se posicionar, uma vez que a resolução está sendo apresentada pelos Estados Unidos. Se a Rússia vai vetar ou não. Agora, se a Rússia vetar, o ônus de ser contra o cessar-fogo ficará com a Rússia. Renata. Guga, muito obrigada. Bom descanso para você.
Na sequência de outras pesquisas recentes apontando na mesma direção, a Folha de São Paulo publicou um Datafolha que mostra queda na aprovação ao governo Lula. A margem de erro desse levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em março do ano passado, 38% consideravam o governo Lula ótimo ou bom. Em junho, 37%. Em setembro e dezembro, 38%. Agora, 35%. Os que achavam o governo regular eram 30% em março do ano passado. Em junho, 33%, 30% em setembro e dezembro e agora mais uma vez 30%. Ruim ou péssimo, 29%. Depois 27%, 31%, 30% e agora 33%. 3% não sabiam em março e junho e 2% em setembro, dezembro e agora. O Datafolha comparou o atual governo Lula com períodos semelhantes ou próximos de gestões anteriores. O governo Lula é considerado ótimo ou bom por 35%, regular 30%, ruim ou péssimo 33%, não sabem 2%. Em março de 91, 23% julgavam o governo Fernando Collor ótimo ou bom, regular 40%, ruim ou péssimo 34%, não sabiam 3%. Em dezembro de 93, 18% atribuíam ótimo ou bom ao governo Itamar Franco, regular 45%, ruim ou péssimo 34%, não sabiam 3%. Em dezembro de 1995, 41% avaliavam como ótimo ou bom o governo Fernando Henrique Cardoso, regular 40%, ruim ou péssimo 15%, não sabiam 4%. Março de 2000, 18% achavam ótimo ou bom o segundo mandato de FHC. Regular, 37%. Ruim ou péssimo, 43%. Não sabiam, 2%. Março de 2004, 38% davam ótimo ou bom para o governo Lula. Regular, 43%. Ruim ou péssimo, 17%. Não sabiam, 2%. Março de 2008, 55% de avaliação ótima ou boa para o governo Lula II. Regular, 33%. Ruim ou péssimo, 11%. Não sabia, 1%. Abril de 2012, 64% achavam ótimo ou bom o governo Dilma. Regular, 29%. Ruim ou péssimo, 5%. Não sabia, 1%. Março de 2016, 10% consideravam o segundo mandato de Dilma ótimo ou bom, regular 21%, ruim ou péssimo 69%, não sabia 1%. Setembro de 2017, 5% davam ótimo ou bom para a gestão Michel Temer, 20% regular, 73% ruim ou péssimo, 2% não sabiam. Abril de 2020, 33% avaliavam como ótimo ou bom o governo Bolsonaro, 26% regular, 38% ruim ou péssimo. Não sabiam, 3%. Para essa pesquisa, o Datafolha entrevistou 2.002 pessoas com 16 anos ou mais em 147 municípios entre terça e quarta-feira. A seguir tem a seleção brasileira em Londres e Dorival Júnior já tem um time titular para enfrentar a Inglaterra. Hora de futebol, hora de seleção. Renato Cury aqui comigo. Boa noite. Muito boa noite, Renata. Renato, vamos falar do amistoso de sábado contra a Inglaterra. 4 dias de treino já e parece que a seleção vai começando a ter um rosto. Pois é, eu diria que mais de um rosto. Tem algumas caras novas, inclusive. Dorival ainda comanda mais um treino na sexta-feira, vai ser o último antes da estreia dele à frente da seleção, mas hoje ele esboçou uma escalação com algumas novidades. E a gente separou aqui com algumas novidades. Vamos dar uma olhada então aqui, que a gente separou a escalação da seleção brasileira. Primeiro, então vamos ali com Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendel, Bruno Guimarães, João Gomes, Paquetá, Vini Júnior, Rodrigo e Rafinha, tá? Essa é a escalação. 5 caras novas. Vamos para a próxima tela para a gente mostrar então quais são essas novidades. O Bento, goleiro do Atlético Paranaense, Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo, Beraldo do PSG, Wendel do Porto, João Gomes do Wolverhampton. Quer dizer, a seleção brasileira de Dorival Júnior passa a ser uma seleção com novidades e com caras novas, Renata. Com novidades, com caras novas, também com algumas presenças conhecidas e tal, mas com uma baita de uma mudança que é sem a presença do Neymar,
principal jogador da geração dele, o goleador da seleção brasileira. O que já se sabe sobre o funcionamento dessa seleção sem Neymar? Maior artilheiro da história da seleção brasileira, né, com 78 gols. A gente separou alguns dados que ilustram um pouquinho a importância do Neymar, né? Dá uma olhada, desde a estreia do Neymar, a seleção fez 177 jogos. E dá uma olhada na diferença de aproveitamento. Com o Neymar em campo, 71,1% de aproveitamento. Olha a queda, sem Neymar em campo, 65,3% de aproveitamento. A gente separou um outro dado, Renata, olha a curiosidade aqui, ó. Não é esse, mas é uma outra tela nossa que mostraria... Esse eu quero te fazer uma pergunta depois, mas conta a história do Neymar. O outro dado nosso é o seguinte, dos últimos 100 gols marcados pela seleção brasileira, o Neymar participou de 52 gols. Ele fez 27, balançou as redes em 27 e deu 25 assistências. Isso quer dizer que ele participou de 52% dos últimos 100 gols da seleção brasileira. É super representativo, né? Sim, significa que vai ter que ter agora uma reengenharia, né, de tudo isso, uma nova cara e tal. E aí, Rê, só desculpa te cortar aqui, imagina. O JG conversou com o Dorival Júnior e a gente perguntou justamente para ele como é que fica essa situação, e se agora, muda Dorival? muito. E agora, Dorival sem Neymar. Conta aí, Dorival. Jogadores de alto nível se adaptam em qualquer função. O craque entende o craque que seja ao seu lado. Ele pode estar, inclusive, fora das suas características principais, mas não quer dizer que não esteja totalmente adaptado e ambientado em um sistema. Eu sinto que são jogadores de alto nível, jogadores se entendem. Eles buscam um equilíbrio, naturalmente você tem que apresentar todas as sugestões possíveis e o principal, treinamento, repetições, para que você desenvolva um sistema que facilite a todos eles. Olha lá os gols que você queria mostrar. Pois é, um dado do espião estatístico que sempre ajuda a gente, ó. Os últimos 100 gols, então, da seleção brasileira, 52 do Neymar, 27 que ele balançou as redes e 25 que ele serviu companheiros para balançarem as redes. E agora eu queria que a gente trouxesse de volta aquela outra arte que entrou, porque com base nela eu quero te fazer uma pergunta. Tem o jogo da Inglaterra, depois tem um jogo contra a Espanha e tem a realidade de que já faz algum tempo que enfrentar adversários europeus não é um passeio para a seleção, né? Não é. E esse número aqui até pode dar para a gente uma expectativa um pouco diferente, porque quando você nota ali um aproveitamento de 69,3%, é um ótimo aproveitamento. Só que aí eu trago uma outra tela pra gente, que é para mostrar os últimos confrontos do Brasil em Copas do Mundo. 2006, perdemos nas quartas de final para a França por 1-0. 2010, perdemos para a Holanda por 2-1. 2014, não precisa nem lembrar, né? 7-1 para a Alemanha. 2018, Bélgica 2-1. E 2022, na última, a gente empata no tempo normal com a Croácia e acabamos derrotados nos pênaltis, né? A gente conversou também com o Dorival sobre esse tema, tentar entender por que os europeus são tão pedras no nosso sapato, e o Dorival falou sobre isso. Eu acredito que algo tenha acontecido que realmente tenha dificultado. Porém, está no momento que nós precisamos repensar, rever tudo que tenha se passado, acreditarmos um pouco mais, começarmos a ter consciência que nós estamos num processo de recuperação. Então, com isso, um passinho atrás, para que, de repente, ali na frente, possamos dar um salto de qualidade, voltarmos a ter ao entendimento de todos, a compreensão de que o futebol brasileiro buscará e alcançará, se Deus quiser, uma recuperação. E a gente fica nessa torcida pela estreia do Dorival Júnior. Sem dúvida, e com toda essa movimentação, o jogo da seleção no sábado significa que você está conosco amanhã, eu te espero. Tamo junto. Obrigada, Renato. Antes de acabar, eu lembro que você pode assistir toda a programação da Globo ao vivo, de graça, no Globoplay. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Hora 1. Boa noite para você, até amanhã.